Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula maravilhosa. Hoje vou trazer um tema aqui para vocês que, confesso, tem mexido muito comigo, tem me feito pensar muito e procurado textos e artigos e conteúdos que, que possam ajudar nisso. Sobretudo porque eu tenho notado que isso tem afetado a minha casa. Isso tem afetado os meus filhos, isso tem me afetado, isso tem afetado Luciana e tem afetado várias pessoas ao entorno. E o tema dessa aula de hoje é escravizados pela rede social. Como saber, como acabar com isso? Eu percebo que a nossa geração, a geração das redes sociais, é uma geração que está vulnerável a diversas patologias literais, né? Literalmente falando de doença, doença da mente, e está muito vulnerável ao vício que as redes sociais têm trago. O pessoal fala muito do vício em celular, né? Mas na verdade não é o vício no celular, é o vício nas coisas que o celular traz, as coisas que o celular carrega. O celular carrega o WhatsApp, o celular carrega TikTok, o celular carrega YouTube, o celular carrega Instagram, tudo, todas as redes sociais. Porque se você for parar para ver, desde o advento do celular móvel, né? Eu lembro ali em 94, meu primeiro celular foi em 94. Era um celular que servia só para receber e ligar. E ali no final dos anos 90, no final dos anos 90, veio o joguinho do celular, tinha aquele joguinho da cobra, massa, beleza. E ali já começou um vício, né? Já começou um quê de vício. E logo depois veio Steve Jobs e disse: Eu quero um celular que não tenha teclado, eu quero um celular que seja completamente diferente. E aí surgiu tudo que a gente está vivendo hoje. As telas propriamente dita. Antigamente a tela era pequena, veio a tela propriamente dita. E com a tela veio o advento de vários aplicativos, né? Onde você pede comida pelo celular, você paga conta, faz absolutamente tudo. Só que com a facilidade do advento do celular, dos aplicativos, das coisas, veio os prejuízos, como qualquer coisa na vida. Quando surgiu o carro, que foi um baita benefício para a humanidade, surgiram também os acidentes e várias coisas. Com o celular não poderia ser diferente. A gente tem todos os benefícios, mas também tem os malefícios. Para todo bônus se carrega um ônus, e o ônus do celular tem sido esse. De causar vício, de causar transtornos de índole mental, né, patologias severas, já tem estudos que mostram isso, e eu não vou ficar me aprofundando nos estudos, que não é esse o tema do vício, do vídeo, do vício, o tema do vídeo. Mas eu tenho percebido isso. Claramente, eu converso no Instagram com várias pessoas, eu converso com meus alunos, eu converso com meus mentorados, com todo mundo. E alguns sintomas são muito peculiares, por exemplo, ansiedade. Conheço pessoas que estão cada vez mais ansiosas por conta do celular. Eu me enquadro nesse arquétipo. Eu conheço pessoas que estão depressivas por conta do uso excessivo de celular. E toda vez que eu falar celular, gente, vocês já entenderam, né? A gente está falando de aplicativos que roubam tua atenção. Eu conheço gente que estão manifestando a pior, o pior de todos os sintomas, por assim dizer. Vamos chamar de sintoma, que é a incapacidade de imaginar o futuro. Eu tenho atendido pessoas, eu tenho conversado com pessoas que estão deixando de se projetar no futuro por conta de estarem sendo roubadas do aqui e agora. Esse vídeo de hoje, essa aula de hoje tem essa temática. Cara, como que eu deixo de me conectar com o futuro para viver com o prazer imediato aqui? A gente vai tratar isso de maneira mais aprofundada. Mas que fique bem claro de agora. O celular que causa todos esses sintomas, ansiedade, depressão, incapacidade de rejeitar o prazer momentâneo, incapacidade de me conectar com o eu do futuro e perseguir isso, ir atrás disso. O celular
tem gerado cada vez mais doses imediatas de recompensa. E a gente está aqui falando de dopamina, já já a gente fala mais sobre isso. Mas o celular, ele gera uma recompensa de índole imediata. Reels, Stories, TikTok, o algoritmo das redes sociais são altamente inteligentes. Se você nunca assistiu, recomendo fortemente assistir O Dilema das Redes Sociais. Um grupo de pessoas que trabalhavam no Facebook entenderam o que estava acontecendo ali quando saíram da empresa, vomitaram para a humanidade, para a sociedade, o que estava sendo pensado a respeito das redes sociais. Mas todos esses veículos e suas formas de mídia, né? O veículo é Instagram, TikTok, YouTube e todas as formas, Reels, Stories, vídeos curtos. Tudo isso é arquitetado por um algoritmo que te fornece cada vez mais. Fazendo um trocadilho grosseiro, um trocadilho banal, seria mais ou menos assim. Existe uma rua cheia de doce e você costuma passar naquele doce, naquela rua inteira. E na primeira loja você experimenta brigadeiro. E aí todas as outras lojas ficam sabendo disso e todo mundo começa a fazer propaganda de brigadeiro. E aí você vai vendo brigadeiro em cima de brigadeiro. Mas, outro exemplo, você não gosta de brigadeiro. Você gosta de, sei lá, daquela rosquinha recheada, esqueci, donuts. Então você experimenta um donuts e todas as lojas estão sabendo disso. E elas começam a te mostrar só donuts, donuts, donuts. E tá andando na mesma loja. Quem gosta de brigadeiro, quem gosta de donuts. Para o do brigadeiro só aparece a pessoa oferecendo brigadeiro. Ele não vê donuts. É assim que o algoritmo trabalha. O algoritmo trabalha te fornecendo vídeos e estímulos que você mais gosta de assistir. Outro dia eu comecei a assistir muito no Instagram, comecei a assistir muito vídeo de carro antigo, fotos e vídeos de carro antigo. Então ele começou a me mostrar cada vez mais disso. Então eu sei como o algoritmo funciona. Dito isso, que tudo que eu disse, o problema começa quando a gente deixa de ver coisas boas nas redes sociais para ver conteúdo raso. Tem conteúdo bom nas redes sociais? Tem, cara. Muito, muito conteúdo bom, de muita gente boa, fazendo conteúdos profundos, conteúdos que de fato vão agregar de algum modo na tua vida. Mas o problema é, quando eu assisto um conteúdo raso, o algoritmo, como eu acabei de falar, ele te mostra mais daquilo. Quando eu assisto um conteúdo, quando eu leio um conteúdo superficial, o algoritmo te mostra mais daquilo. Então, o problema começa quando eu deixo de dar acesso a coisas boas em detrimento de consumir conteúdos cada vez mais rápidos. E isso me gera, anote isso aí, uma incapacidade de concentração. Essa incapacidade de me concentrar é o que tem levado a pessoas a ouvirem áudios no WhatsApp no 2x, duas vezes mais rápido. É isso que tem me levado, nos levado a conteúdos, consumo de conteúdos não somente rápidos, rasos, mas cada vez mais superficiais. Entende isso que eu estou falando? O algoritmo entende o tipo de conteúdo que quer e te fornece cada vez mais daquilo. E é por isso que tem chegado tanta gente a mim com ansiedade, com depressão, com incapacidade de lidar com o aqui, com o agora. Pessoas que não têm conseguido não suportar o tédio. Elas precisam estar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso tudo vem da capacidade de concentração. E essa incapacidade de me concentrar gera o que eu falei no início da aula, que é a minha incapacidade de imaginar o futuro. Uma incapacidade de imaginar uma recompensa futura. E eu fico trocando esse futuro muito melhor por um prazer imediato muito pior. Um vídeo de conteúdo raso, um vídeo de conteúdo, sei lá, de meme, de dancinha, um vídeo, até que seja um vídeo instrutivo, mas um vídeo curto é o que te fornece a recompensa imediata. Você tem uma noção, você tem uma falsa sensação, na verdade, de que aprendeu alguma coisa ali,
mas que está no campo da abstração. Pare e pensa agora, dá um pause aqui no vídeo e pensa os últimos 5 Reels, os últimos 5 vídeos curtos, as últimas 5 coisas que você viu que podem agregar à tua vida. Se lembrar, se você lembrar, certamente não foi aquilo que talvez você estivesse buscando. Agregador de competência, agregador de habilidade. Não, esses vídeos não te deram isso. Quer testar a tua incapacidade? Quer testar a tua incapacidade de saber se você está lidando bem com aqui agora? Para o vídeo, ou então deixa para o final e passa 10 minutos sem fazer absolutamente nada. É desconfortável, cara. É desconfortável. Isso é uma coisa que a nossa geração experimenta de maneira mais avassaladora. Mas se você parar para pensar na geração da tua avó e do teu avô, na década de 40, 50, na década de 20, já passavam por esse tipo de coisa. Só que de maneira menos contundente, menos disponível. Miguel, mas lá naquela época não tinha celular, mas tinha jornal. O estímulo do novo era propagado pelo jornal. Você pegava teu avô, pegava um jornal, ia ler aquilo lá. Por quê? Porque é o estímulo do novo. O problema da rede social hoje em dia e do celular é que o jornal de antigamente ele tinha um começo, um meio e um fim. Ele acabava. Você lia o jornal todo, tinha que esperar o outro dia. No nosso caso, não. O problema é exponencial. Por quê? Porque não acaba. O feed da tua rede social, ela não acaba. Ele não acaba. O bloco de notícia que você vai ler, ele não acaba. É notícia o dia inteiro online. A guerra explode lá no Oriente Médio, você fica sabendo aqui agora. Então, antigamente, a guerra explodia, tinha que chegar a notícia, o redator escrever e tal, saia no jornal de amanhã. Quando muito rápido saia no jornal de amanhã. E o jornal de amanhã acabava, e teu avô ia viver a vida, ia trabalhar, ia capinar, ia vender, ia fazer alguma coisa. A gente não. O jornal, ele não acaba. Não tem fim. E a gente está falando de notícias. Se pegar besterol da internet, aí mesmo que não acaba. Você vai de pessoa em pessoa. Cada pessoa é um jornal, por assim dizer. Então, quer testar a tua incapacidade de se concentrar com aqui agora? Fica 10 minutos sem fazer nada. Vai ser desconfortável. Vai ser um negócio, vai ser uma tortura. Pega um livro e vai ler. Eu, que tenho a noção disso, estudo sobre. Às vezes eu pego um livro e fico com aquela angústia de que eu estou perdendo alguma coisa em algum lugar. Imagina quem está simplesmente fazendo no automatismo, mexendo nas redes sociais. Quer ver uma coisa que é difícil para detectar? Primeiro é essa, fica 10 minutos sem fazer nada. Desliga tudo e fica aqui, 10 minutos olhando para o tempo. Se gerar um estado ansioso, um desconforto, você já caiu na armadilha. Você já caiu na armadilha. Quer ver um outro teste? Faz outro. Assistir uma aula. Vou pegar aqui uma aula de 1 hora. Não vou aumentar a velocidade e vou assistir essa aula por 1 hora. Atento. Mas normalmente, talvez agora tu esteja fazendo o quê? Tu tá mexendo no celular enquanto tá me assistindo. Tu tá mexendo no celular. Tu tá ouvindo o que eu tô falando em outra aba do notebook aqui, respondendo um e-mail, respondendo um WhatsApp, escrevendo um texto. Essa é a realidade da gente. Faz o teste, fica 10 minutos sem fazer nada. Ou então, cara, eu vou assistir essa aula de Miguel aqui, que vai demorar aqui, não vai demorar 1 hora, é muito mais rápida, mas eu vou assistir essa aula aqui concentrado, focado, olhando só para a tela. Ou então, eu vou colocar um fone, vou fechar os olhos e vou ficar ouvindo atentamente o que ele tem para dizer. Se gerar um sentimento de desconforto, com certeza você já foi pego pelo dilema das redes sociais, pelo vício da rede social. Turma, preste atenção nisso que eu vou falar. Ó. Tudo, absolutamente tudo que vale a pena não vem de um resultado imediato. Vou repetir. Tudo, absolutamente tudo que valha realmente a pena, ele não vem de um resultado imediato agora. Quer ver? Pega dinheiro, fácil visualizar. Uma conta bancária que valha realmente a pena, ela demanda ou não demanda tempo para ser construída? Demanda e muito. Salvo se tu estiver mexendo com alguma coisa ilícita, aí a gente está com. Aí não é nosso diálogo.
pautado em princípios, regras e valores norteadores de uma vida adulta, de um homem médio adulto, né? Homem e gênero, né? Homem e mulher adulto que toca a vida como tem que ser. Mas uma conta bancária que realmente vale a pena vai demandar tempo. Um trabalho honesto vai demandar tempo. Tua saúde, teu corpo, tem um corpo magro. Você foi para a academia hoje, o que que aconteceu? Absolutamente nada. Nada. Mas é um resultado de longo prazo, ou seja, um resultado que realmente vale a pena, ele não vem de um prazer imediato. Um resultado que realmente vale a pena, ele não vem de fazer a coisa de qualquer jeito. Ele não vem de um resultado imediato. Tem um casamento massa, você está em crise conjugal agora. Só um exemplo. Você vai lá, pede desculpa pro teu cônjuge, não sei, faz um carinho, chama para jantar, tá em crise, chama para jantar. Volta do jantar, restaurada a crise? Não, não vai. Isso é uma construção, ou seja, um corpo magro, uma saúde legal, uma conta bancária que vale a pena, filhos emocionalmente sadios, um casamento que vale a pena. Isso requer trato, isso requer disciplina, isso requer abrir mão do resultado imediato, porque, repito, as coisas que realmente vale a pena não demandam de um resultado imediato. E como que faz isso, Miguel? Como que começa a construir isso? Tudo com um pensamento de longo prazo. Tudo com um pensamento de longo prazo. Eu quero me conectar com o agora. Eu vou, no final da aula, passar uma estratégia que eu acho que é válida para começar a desmamar esse lance da rede social. Mas nesse momento da aula aqui eu já estou trabalhando outras vertentes para que o vídeo fique mais completo ainda. Mas eu quero realmente um resultado que vale a pena. Cara, começa a ler 10 páginas por dia de um livro, de um bom livro, de uma boa literatura, de uma boa filosofia, ou um livro técnico da tua área. Não é obrigado a ler esse tipo de coisa. Ah, você trabalha com vendas, eu vou ler um livro de vendas. Eu trabalho com medicina, eu vou ler um livro de medicina. Eu trabalho com direito, eu vou me atualizar sobre as decisões dos tribunais. Então, começa a ler 10 páginas de um bom livro, de um bom site por dia. O que que é isso? Resultado de longo prazo. Porque tu vai ler 10 páginas hoje, amanhã não vai acontecer absolutamente nada. Mas e o juro composto em cima disso? E o acúmulo? E a tarefa repetida? É sobre isso que eu estou falando, entendeu? Que realmente vale a pena, turma. Ele necessariamente demanda eu abrir mão do resultado imediato. Um estudo que realmente vale a pena demanda isso. Entendeu? Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Primeiro eu olho o macro e depois eu olho o micro. Só que a dinâmica da rede social faz com que eu olhe o micro o tempo inteiro. E quando eu olho o micro o tempo inteiro, eu não consigo ver mais o macro. Porque a descarga de dopamina ela é tão alta por esses conteúdos fúteis, por esses conteúdos superficiais de internet, que faz com que as altas doses de dopamina me forneçam um estímulo de querer cada vez mais aquilo, do micro. Mas a dinâmica é inversa, eu vejo um macro. Cara, o que que eu quero em longo prazo? O que que eu quero para os próximos 5 anos? O que que eu quero para os próximos 3 anos? Beleza. A partir disso, eu começo a dar foco nas tarefas do micro. Então, eu vejo o micro, eu vejo o macro, e a partir daí eu tenho noção do que é o micro, do que eu vou ter que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente para atingir aquilo. E, Miguel, depois disso tudo que tu falou, o que que isso tem a ver com a escravidão nas redes sociais? Vou te responder. Toda essa incapacidade de imaginar e se conectar com o futuro vem das altas doses de dopamina gerada por esses conteúdos rasos. São esses conteúdos, a dose de dopamina é mais ou menos assim, turma. Eu tenho um nível zero aqui, ó. Então eu vou e dou um estímulo. Isso acontece muito com substâncias ilícitas, né? Eu dou um estímulo, então eu venho no 5. E depois, quando aquele efeito passa, eu caio não para o zero, eu caio para o menos.
Só que para eu atingir esse 5 de novo, eu preciso de uma dose mais alta. E depois eu caio. E eu preciso de uma dose mais alta porque o 5 já não me satisfaz, eu tenho que ir para o 7. Então, quando acontece esse inteirinho aqui, né, esse meio, eu vou tendo que ter doses cada vez mais altas da substância para atingir não somente patamares maiores, mas para não voltar para onde eu estava, porque eu não consigo mais chegar no zero. Eu preciso de doses cada vez maiores, mas eu sempre dou uma queda. De maneira grotesca, né, que eu estou explicando com isso aqui, usando esse pincel aqui de marco zero, né? Desse mesmo jeito, com as substâncias ilícitas, acontece com as doses de dopamina vinda de rede social. É igual, eu preciso de cada vez mais dose, porque o meu cérebro é inundado por esses vídeos, por esses conteúdos rápidos, arquitetados para me gerar essa descarga de dopamina, onde cada vez mais eu preciso de doses mais altas. Em substâncias ilícitas, quantidades maiores. Em rede social, isso se transmuta em mais tempo na rede social. Eu preciso de cada vez mais tempo para ter cada vez mais dose. Quando vê, é muito comum pessoas acordarem e ficarem ali 1 hora e meia rolando feed de rede social. Ou durante o expediente do trabalho, claramente violando valores daquela empresa, porque eu estou ali naquela fissura, como se eu fosse de fato um dependente, né? É por isso que nas redes sociais o nome é usuário, não à toa o nome é usuário, fazendo com que eu precise de cada vez mais dopamina, só que a dopamina na rede social vem com tempo de tela. Quanto mais tempo de tela eu tenho, mais doses eu tenho de dopamina. E eu bato isso muito aqui em casa nos meus filhos, cara. Eu submeto meus filhos a pequenas frustrações ao longo do dia, quando eu vejo que isso está demais. Se eu não ficar de olho, meu filho de hoje, que ele hoje tem 10 anos, ele se perde facilmente em 4, 5 horas de rede social. E se eu não ficar de olho nisso, ele vai se afundar. E é uma guerra que eu travei aqui em casa quanto a isso. Então, eu simplesmente mando desligar mesmo e submeto eles a pequenos momentos de frustração. E aqui eu já estou dando um spoiler de como a gente vai começar a desmamar isso, mas eu submeto eles intencionalmente a pequenas doses de frustração, sem ter nada o que fazer, para enfrentarem o tédio, para suportarem o tédio. Porque isso é um exercício que eu preciso fazer comigo. Vamos combinar, tá? Vamos combinar. É gostoso, é massa ver os vídeos, ver tudo que está acontecendo no mundo, tudo que as pessoas estão produzindo, seja de conteúdos bons, sejam de conteúdos ruins. É massa, legal. Mas eu não posso me violentar a esse ponto. Para mim, Miguel, vou falar por mim, que a minha vulnerabilidade seja a tua fortaleza. Para mim é frustrante quando eu chego num trânsito e ali está tudo parado e eu tenho que ficar ali, parado. Só me dá vontade de pegar o celular, cara. Isso está certo? Claro que não. Claro que não está. Primeiro, não estou nem falando do dirigir ao celular, né? Não estou nem botando isso em questão. Estou botando a questão do não me submeter àquele momento, onde ali eu posso pensar. E eu tenho feito exercício. Cara, beleza, trânsito, show de bola. Eu posso ouvir uma aula boa, densa, de conteúdo bom, mas eu posso também simplesmente ficar ali sem fazer nada, pensando e ruminando os conteúdos que eu já aprendi, que eu já venho estudando. Eu posso fazer isso? É sadio? Extremamente sadio. Beleza? Voltando aqui para a aula. Dito isso, feito todo esse preâmbulo, né? Toda essa introdução, eu tenho eu tenho o dever aqui de compartilhar, pensando sobre essa aula, ruminando esse conteúdo. Não lembro em que momento, se estava no trânsito, se estava na academia, sei lá, mas estava ruminando esse conteúdo, estudando. Me veio algo que eu acho que vai te convencer, de uma vez por todas, da prejudicialidade das redes sociais. E o que eu quero, e antes de te contar, eu preciso estabelecer umas bases, uns fundamentos. Existem dois tipos de verdades, tá?
Existe a verdade com V maiúsculo e a verdade com V minúsculo. Para a gente aqui, para efeito didático da nossa aula, tá? A verdade com V maiúsculo está intimamente ligada ao eterno. E aí você acredita no que você quiser. Se o teu eterno for um extraterrestre, enfim, o meu eterno é um Deus que criou tudo, a partir dele, tudo se criou, né? Jogando por terra a discussão do Big Bang, que o mundo surgiu a partir de uma explosão. Não dá, né? Já deve ter falado isso em algum outro vídeo. Não dá para dizer que o mundo se originou do nada, porque do nada nada se cria. Então eu tinha um nada e esse nada explodiu. Não dá. Então eu acredito, as ateus não acreditar, mas enfim, eu acredito fortemente que existe um Deus criador de absolutamente tudo. Tudo que a gente entende, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo, absolutamente tudo, foi oportunizado à humanidade ser criada por ele. Então, isso eu chamo de a verdade com V maiúsculo. Mas existe a verdade com V minúsculo, que é o quê? A criatura dele, as coisas criadas a partir dele. A gente está falando do material. Então, Deus, verdade com V maiúsculo, criou essa caneta. Verdade com V minúsculo. Por que que é uma verdade? Porque eu vejo, eu pego, e o meu intelecto está associado a isso. Se eu digo que essa caneta não é uma caneta, ela é um telefone, essa minha verdade está distorcida. Por quê? Porque a verdade é que ele é uma caneta, ele escreve. Ele escreve. Então, ela é uma caneta. Ela não serve para segurar uma porta, ela não serve para acender um fogo, ela só serve para riscar texto, né? Com essa caneta, inclusive, a base d'água, recomendo fortemente. Ela é a base d'água quando eu rabisco lá, quando eu marco alguma frase que me impacta, essa frase não, essa frase, esse rabisco não vai para a folha de trás. Recomendo fortemente. Ela é a base de água. Enfim, isso é um marca-texto. Se isso é um marca-texto, isso é uma verdade, com V minúsculo. E isso é uma mentira, se eu disser que isso é um fogão. Beleza? Então, essa é um tipo de verdade. A verdade maior deu origem a toda verdade menor. A verdade com V maiúsculo deu origem a toda verdade com V minúsculo. O eterno e a matéria. Beleza? A verdade com V maiúsculo ou a verdade com V minúsculo, qualquer uma delas duas começa no aqui e no agora. Pô, Miguel, mas tu falou que a verdade maiúscula, ela começou com a origem do mundo. A gente ia ficar aqui umas 5 horas discutindo isso. Eu não quero que tu pegue para trás. A verdade com V maiúsculo e a verdade com V minúsculo, ou seja, o eterno e a matéria, eles começam ou se perfazem no aqui e no agora. E o que isso tem a ver com rede social? Porque a distração da rede social atrapalha a minha conexão com isso do aqui e do agora. O que que eu estou querendo dizer? Presta atenção. A felicidade com V maiúsculo ou com V minúsculo, ela está onde? Ela está no passado, no presente ou no futuro? Bingo, está no presente. Se eu tiver conectado com uma felicidade do passado, eu estou vivendo num estado depressivo. Caraca, aquilo ali era muito bom, que época boa. Eu não estou no aqui e no agora. Se eu tiver conectado com uma felicidade no futuro, eu estou num estado ansioso. Caraca, quando eu conquistar, quando isso acontecer, putz, eu vou ser feliz. Tá, eu estou conectado, eu não estou no aqui e no agora, eu estou no futuro. Por que que eu estou dizendo isso? Vou repetir. Porque a felicidade no eterno ou a felicidade das coisas materiais, elas estão intimamente ligadas ao poder que eu tenho no aqui e no agora. Então, a minha desconexão com o momento presente
me deixa infeliz, deixa. O que que tu tá querendo dizer, Miguel? O que que tem tirado a minha conexão com o aqui e com o agora e, portanto, deixado a humanidade infeliz? Bingo, o celular ou as redes sociais. Só um parênteses, tá, gente? A gente está falando do V maiúsculo, da verdade com V maiúsculo, do eterno, e a gente está falando das coisas materiais, e tá tudo bem, tá? As coisas materiais. A perseguição por um corpo magro, a perseguição por uma conta bancária que dê segurança para tua família, a perseguição por morar numa casa legal, ter conforto, tudo isso é válido. A gente está falando de a perseguição por coisas materiais, por verdades com V minúsculo, verdades materiais. A gente está falando disso. E a gente está falando da verdade eterna. Nunca contrapondo a verdade eterna em relação à matéria. Nunca essa relação vai ser igual. Sempre a verdade eterna vai se sobrepujar, sempre a verdade eterna vai ser maior do que a verdade material, beleza? É nesse sentido que a gente está discutindo eterno e matéria. Sabendo que tanto o ideal de eternidade quanto o ideal de vida material, tudo isso se perfaz no aqui e no agora, e o que tem roubado isso é o meu celular, eu chego a uma conclusão de quanto menos agora, quanto menos conexão com agora, menos eu estou na presença da verdade com V maiúsculo. E menos eu estou perseguindo a verdade com V minúsculo. Por que estou afirmando isso? Porque se eu não estou conectado com aqui, com agora, e não te engana, a vida eterna proposta pelo V maiúsculo, pelo eterno, pela verdade maior, a vida eterna vem com minha conexão com o aqui, com agora. Eu não posso buscar a verdade eterna com base no que eu já fiz, é no que eu faço agora. E o que eu faço no minuto seguinte, na próxima hora, isso aqui já não é categórico de lá. É o quê? Aquele momento lá. Então, eu persigo a verdade com V maiúsculo, eu persigo o eterno a partir do momento da minha conexão com agora. E eu persigo o desfrute dos bens materiais, ter uma conta bancária que traga segurança, ter um corpo magro, ter saúde a contento que não me traga doença, tudo que o mundo te proporciona, eu também me conecto com aqui e com agora. Por quê? Porque eu preciso trabalhar. Por exemplo, dá um exemplo disso tudo, Miguel. Quando eu paro para fazer uma oração, não importa o tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, tua capacidade imaginativa é que vai ditar o tempo. Quando eu me predisponho a fazer isso aqui e agora, eu estou no aqui e agora, fazendo alguma coisa pelo eterno. Não é a oração que eu fiz, não é a oração que eu vou fazer, é a oração do aqui e agora. Quando eu me predisponho a fazer sei lá, um relatório bem feito do meu trabalho, agora eu faço aquilo. Não é o relatório que eu fiz, nem o relatório que eu vou fazer. É o relatório que eu faço agora. É isso, é o agora que me conecta com o eterno e é o agora que me conecta com a possibilidade da verdade material. É o que eu faço no aqui e no agora. E o que tem roubado isso? Rede social. A rede social. Resumo da ópera, de tudo que a gente conversou até aqui. A desconexão do agora te tira da verdade com V maiúsculo, te tira da verdade com V minúsculo e tira a capacidade imaginativa de um futuro completamente diferente. Somos, aliás, somos não, né? Forte falar isso. Temos sido zumbis da própria vida. Temos sido passageiro de um trem que tem vagado sem destino por conta da incapacidade de imaginar o futuro, por conta da desconexão com a verdade, por conta da desconexão da verdade com V maiúsculo ou da verdade com V minúsculo. Qual tem sido minha sugestão para meus alunos, para meus mentorados, para meus filhos? Jejum intencional de dopamina, por no mínimo 30 dias.
Miguel, como que eu faço isso? Desativa as notificações do teu celular. Assiste, se predispõe a assistir uma aula por dia numa velocidade normal, sem acelerar o vídeo. Se predispõe a fazer isso. Se predispõe a assistir uma aula por dia de 10 minutos que seja. Miguel, eu não consigo 10 minutos, eu estou extremamente acelerado. Assiste de 2 minutos, meu irmão. Mas faz alguma coisa. Se submete intencionalmente a um jejum de dopamina, se submete intencionalmente à frustração de não ter que fazer nada naquele momento, de não ter que estar acelerado naquele momento, no mínimo por 30 dias, para começar a ter resultado. Desativa a notificação do teu celular, se submete a assistir uma aula na velocidade normal, sem mexer em aplicativo, sem mexer em celular, sem estar com outra aba aberta. Para de ver stories, cara. Para de ver Reels. Para de rolar o feed quando acorda. Para de rolar o feed enquanto está comendo. Para de rolar o feed depois que come. Pô, Miguel, é pesado isso, cara. Eu tô extremamente viciado. Beleza. Abre o teu aplicativo do Instagram, do TikTok, sei lá o que que tu usa, e deixa de seguir absolutamente todo mundo. Deixa lá 3 ou 4 produtores de conteúdo bom, 3 ou 4 pessoas que estão comprometidas em levar conhecimento. E segue só esses caras. E faz a estratégia vendo esses caras. E depois, inclusive, deixa de seguir eles. Mas faz alguma coisa para voltar para o status a quo, né? Para voltar para o status de antes, onde a gente não tinha essas doses cavalares de estímulos. Para pelo menos fazer como nossos avós faziam, que era ler o jornal, fechar, jogar fora, servir ali aquele jornal para juntar coisa de bicho, fezes de bicho e esperar o outro no outro dia. Pelo menos desse jeito. Cara, eu abro o meu aplicativo aqui de manhã, assisto 3, 4 vídeos de conteúdo bom, de pessoas confiáveis, e depois eu largo o celular o dia inteiro e vou pegar de novo só no outro dia, como meu avô fazia com o jornal. Faz isso por 30 dias. Agora, sabe qual é o problema? Tu não vai fazer, bicho. Tu não vai fazer. Tu não está disposto a pagar o preço. É muito cômodo a vida de agora. É muito cômodo ficar na dosezinha de dopamina de 5 em 5 minutos, de 10 em 10. É muito cômodo. O caminho mais difícil sempre é o pior, mas comumente é o que mais vale a pena. Caraca, essa frase dá um push, hein? A Ana tá me olhando ali. Oi? Tô dando aula. O caminho mais difícil sempre é o pior, mas é o que comumente vale a pena. Faz o jejum de dopamina, fica aí 30 dias sem usar dessa maneira as tuas redes sociais e vai ter uma vida completamente diferente. Beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!